Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocares por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória,
para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Queridos irmãos, esta é a palavra que o Senhor trouxe avante para lermos. É a primeira carta que Pedro escreve com destino universal, esperando que chegasse a todos os crentes daquela época. E pelo poder de Deus também chegou a nós nestes dias. São muitos séculos passados, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e permanece para sempre. E esta foi e continua sendo a palavra entre nós evangelizada. Evangelizada, porque quando se trata de evangelho, nós já sabemos que evangelho quer dizer boas novas, ou seja, novidades boas. A palavra de Deus sempre foi boa e sempre novidade para todos nós. E nesta manhã, então, veio avante, irmãos, a leitura desta carta tão santa, com tanta virtude que ela apresenta, que serve para o ânimo do crente que alcançou graça em Jesus Cristo e agora está caminhando, levando consigo esta viva esperança de, assim como creu para que pudesse haver a entrada a esta graça, continua crente, ou seja, esperando sempre na misericórdia do nosso bondoso Deus. Os irmãos vejam que o início da fé das pessoas, ou seja, o princípio da caminhada neste santo caminho, sempre traz consigo, e na verdade até conserva consigo, a esperança de, primeiro, no que é visível, daquilo que é sensível, daquilo que nós convivemos, que nos parece o mais necessário, ou seja, as coisas desta vida presente. Porque a dor nós sentimos na carne, as tristezas também na nossa mente, então, e as contrariedades que nos trazem obstáculos para conseguirmos viver de forma pacífica, também agride o nosso viver. Então, pela nossa sensibilidade, nós damos mais atenção de primeiro plano àquilo que sentimos. E muitos, vindo a esta bendita graça, têm consigo uma esperança de que estas coisas não existam, que agora que eu entrei neste caminho, então a coisa vai mudar. Eu vou ter uma vida melhor, eu vou sofrer menos, e assim por diante. Cria então uma certa expectativa na nossa forma de ser, de viver aqui no mundo. Mas a realidade, irmãos, não foi oculta nunca, desde que Jesus mesmo começou a anunciar. Houve um dia uma pessoa que, vendo as obras que Jesus fazia, porque ele já estava acompanhando, ele era como se for um discípulo, porque ele estava ali querendo aprender alguma coisa do Senhor. Mas ele, vendo que o Senhor fazia tantas maravilhas, era uma alegria entre eles, ele chegou: mestre, eu quero te dizer uma coisa, eu vou te seguir por onde quer que tu fores, estou disposto, estarei junto contigo, eu vou te seguir. Ele falou isto pensando que o Senhor se sentisse lisonjeado e dissesse: gostei da sua proposta, pode vir comigo.
mas o Senhor conhecia o coração dele e a sua intenção, porque ele estava sendo baseado nas coisas visíveis, nas maravilhas que operava o Senhor. Então ele se interessou por conta disso, e naquela alegria manifesta ali quando as obras eram feitas. Pensando que o Senhor então fosse recebê-lo com alegria, o Senhor falou: olha, as raposas têm o seu covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, que era ele, não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. Então o Senhor não escondeu a realidade, irmãos. Quis dizer assim: olha, você está querendo me acompanhar, pensando que tudo é alegria, tudo é beleza, tudo é festa, tudo é maravilha, mas a realidade não é essa. Eu, que sou filho do homem, mas também era o filho de Deus, ou seja, Deus estava nele ali, irmãos. Esse Deus que criou o mundo e todo o universo estava em carne nele, em Jesus, que era o Filho. Ele disse isto: eu não tenho nenhum travesseiro para pôr debaixo da minha cabeça, não tenho nada. Essa é a proposta minha. Certamente a pessoa que estava imbuída num sentimento de acompanhado pelas coisas visíveis, naquele momento perdeu o ânimo, mas o Senhor nunca escondeu. E a palavra de Deus continua sendo pregada, irmãos, sempre na realidade da vida. É verdade que nós estamos sofrendo, todo mundo. A única coisa que existe para o ser humano, irmãos, é uma que todo mundo tem. Dinheiro nem todo mundo tem, saúde nem todo mundo tem, mas esta coisa que eu vou falar agora, todo mundo tem. Pouco ou muito, grande ou pequeno, todo mundo, ninguém escapa, todo ser humano tem. Provações na vida. Quem que não tem isto? Que não sabe o que é isto? Que não sabe o que é contrariedade? Não sabe o que é aflição? Não sabe o que é temores? Não sabe o que é uma dor? Não sabe o que é a dor de um luto? Não sabe o que é a dor de um parto, as mulheres? Não sabe, enfim, tantas coisas. De uma forma ou de outra, o ser humano todo está debaixo do resultado do pecado que Eva e Adão cometeram. Sofrimentos e outra coisa que ninguém escapa, nunca escapou e nem vai escapar, com exceção de 2 que foram arrebatados, mas o resto todo mundo morre. Ninguém escapa da morte. Pode viver 100, 120, 130 anos, mas chega o dia da morte. De modo que estamos igualmente, irmãos, sujeitos ao sofrimento, às aflições deste tempo presente. Mas a palavra anunciada, irmãos, aqui por Pedro, era de que apesar de todas estas coisas, ele então anunciava aqui, dando graças a Deus, bendizendo a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não foi pouca misericórdia, foi muito grande, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Como ninguém escapa da morte, então veio Jesus e trouxe uma esperança de vencer a morte como ele venceu. Foi morto, mas ele ressuscitou. Esta condição deixou também para aqueles que alcançassem essa grande misericórdia, a qual nós alcançamos porque estamos aqui hoje, levantamos cedo neste domingo para vir à casa do Senhor. Por que será? É para alimentar a nossa esperança, que não pode murchar, não pode diminuir. Esta esperança, ela tem que aumentar a cada dia. Por quê? Porque a coisa que nós jamais conseguiríamos vencer é a morte, mas está aqui determinado pelo Senhor que nós iremos vencer. O corpo vai voltar de fato para o seu lugar, a terra espera, é dela,
mas aquilo que está dentro de ti, que te faz agora entender a palavra, que te faz meditar e considerar quem tu és, isto aí fica guardado, porque se fores santificado, então vai um dia haver uma ressurreição e receber um corpo que não é mais este corpo que adoece, que se enruga pelo tempo e morre, não, será um corpo para viver a eternidade na glória dos céus. Aí está a nossa esperança, queridos irmãos. Então esta é uma herança, dizia Pedro, incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para quem? Para nós. Esta esperança, irmãos, que não pode acabar, não pode, e se alguém não tem, precisa buscar, porque nós vivemos pela fé e em esperança, porque a coisa que se vê não é pela fé, porque pela fé, irmãos, a fé é a forma de crer naquilo que não se vê, mas se espera. A esperança nós não vemos, não apalpamos com as mãos, mas ela é viva, ela está guardada nos céus para nós. Então diz aqui, para vocês, dizia Pedro para os que ouviam aquele tempo, mediante a fé, vocês estão todos guardados na virtude de Deus para a salvação. Quer dizer, pela fé que vocês receberam, Pedro anunciava aquele tempo e hoje a palavra é para nós. Pela fé que nós recebemos, nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Virtude é poder, irmãos, é força, é algo que conserva, que não deixa estragar. Esta virtude, ela é de Deus, que nos faz estarmos todos guardados para a salvação, já prestes a se manifestar, se revelar no último tempo. E dizia ele para aquela irmandade, em que vós grandemente vos alegrais. Será que nós grandemente nos alegramos, irmãos, em saber que pela fé temos uma esperança guardada na virtude de Deus, para aquele dia recebermos a glória eterna nos céus com um corpo perfeito? Então é preciso que isto traga a todos nós, pela esperança, alegria e não tristeza. Então ele diz aqui, ainda que agora importa, gente, todo aquele tempo que eu via, que é necessário que vocês estejam por um pouco contristados com várias tentações. Então ele afirmava que tudo que havia sido manifesto pela pregação da palavra não ocultava isto, não escondia, que para manter esta fé e esperança importava ser contristados com várias tentações. Resumindo, irmão, entristecer-se por várias tentações não são só as tentações espirituais que o maligno faz no nosso pensamento, mas são também as tentações deste corpo presente, desta vida terrena, que ela manifesta os seus anseios, as suas necessidades, que nós não podemos atender, ou mesmo alguma vez podendo e tendo possibilidade de atender, nós não devemos, por causa do nosso compromisso com a salvação. Então isto traz tristeza, traz sofrimento, mas importa, isto é, deve acontecer que nós passemos por todo este processo na nossa vida, da qual ninguém escapa, que são as provações. Então os crentes que são provados, resumindo isto, a todos os crentes em Jesus Cristo, porque não existe crente que não seja aprovado, a palavra de Deus nesta manhã é esta aqui, para que nós não desanimemos e não deixemos a nossa esperança diminuir ou murchar. Ao contrário, a palavra vem para manifestar em nós que nós teremos, irmãos, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Ele aparecer, nós teremos uma glória, uma alegria que jamais o mundo pôde imaginar, irmãos. Então ele dizia, porque vocês não havendo visto o Senhor, mas estão amando, e não veio agora, mas crê, vocês devem se alegrar com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade da vossa fé, que é a salvação das almas.
Isto aqui já era tratado pelos profetas séculos antes daqui de Jesus ser manifesto. Já se tratava disto. Então, para conservar, irmãos, a nossa esperança viva, então ele deixa recomendações. Portanto, dizia, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Será que aconteceu isso para todos? A revelação de Jesus Cristo? A primeira revelação de Jesus Cristo foi quando nós cremos nele e fomos batizados. Então o Espírito de Deus veio habitar em nós e se revelou a nós pela natureza divina. E nós agora, tendo sido selados com o Espírito Santo da promessa, quando cremos no Senhor e fomos batizados, todos receberam este dom da promessa, que não confundamos com o dom de novas línguas. Este é outra coisa, mas este dom, irmãos, do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, trouxe para nós então, pela nossa comunhão com Deus, a certeza de que temos garantido nos céus uma salvação eterna, e que para isso precisamos cingir os nossos lombos, ou seja, nos revestimos da responsabilidade de servir e esperar inteiramente na graça do Senhor. Devemos esperar no Senhor em tudo. Pela fé, nós aguardamos que o Senhor nos ajudará nas nossas lutas e dificuldades, nas coisas que se apresentam, nas provações e tentações. Deve haver pela fé em nós sempre uma esperança de que nós iremos vencer, não só doenças, como vimos aqui, um enorme número de pessoas pedindo oração pelos problemas da vida terrena, que nós precisamos, mas a fé que temos nos faz crer que tudo é possível àquele que crê. Quem clama ao Senhor com fé, sustente no Senhor a confiança de que Ele pode, segundo a sua vontade, atender a sua oração. E nós, irmãos, sendo revestidos dessa fé, não a tenhamos em nós somente pelas coisas visíveis desta vida presente, não. Tenhamos esta fé firme também para a nossa consagração e santificação, porque não é, irmãos, recebendo os bens desta vida terrena que seremos salvos, é recebendo os bens da vida futura, da vida vindoura, que é no reino da glória de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela não manifesta a nós somente a expectativa de sermos beneficiados na presente vida, naquilo que nós vemos e sentimos, naquilo que nos aborrece e incomoda. Não é só isso, que também o Senhor faz este bem para nós, mas é principalmente naquilo que está dentro de nós. Se nós nos alegramos em saber que Deus atende a nossa oração e ajuda-nos naquilo que nós necessitamos nesta vida presente, creiamos também, irmãos, que na nossa esperança de salvação há de haver dentro de nós a viva esperança. Coisa viva tem movimento, coisa viva, irmãos, ela reage, coisa morta não. Falar com um defunto é perder tempo, mas falar com um doente, ainda que esteja mal, ele ouve. Tem pessoa que ainda que esteja aí numa UTI, numa situação lastimável, praticamente no fim da vida, não fala mais, ainda que esteja muitas vezes entubada, mas alguém fala, um parente fala, a pessoa não consegue falar, mas dá um sinalzinho que ouviu. Tem pessoa que está à beira da morte, chega um parente e fala com ela, ela não fala, mas mexe os olhos, às vezes sai até lágrima dos olhos. O que quer dizer? Está morrendo, mas ainda tem reação. Espiritualmente, irmãos, quando Deus fala conosco, se a vida dele, de Cristo, ainda está dentro de nós e ainda domina o nosso ser, tem movimento, tem reações, porque a palavra vem, primeiro atende os
anseios da nossa alma, que estão dentro de nós, que são as aflições do tempo presente, que não pode abater a nossa fé e a esperança. Se alguém está aqui nesta manhã e por conta das angústias e aflições deste tempo, está percebendo que o teu ânimo está diminuindo, a tua esperança está de certa forma acabando, a palavra vem nesta manhã para te reanimar e te trazer nova esperança e acrescentar em ti a fé, para que possa não só alcançar benefícios temporais nesta vida presente, mas benefício para a tua alma. Os irmãos sabem que a nossa alma sente, ou seja, o que está dentro de nós. Quantas vezes que a pessoa está bem, tudo está normal, não tem dor, acorda, não encontrou nada que houvesse um problema para aquele momento ou para aquele dia, mas não tem alegria. Parece que olha nos céus, as nuvens do céu lhe incomodam. Parece que uma certa depressão quer tomá-la. Parece que o dia vai ser nublado. Parece que o sol não vai brilhar. E a pessoa não se sente bem. Vai no quarto, vai na cozinha, vai aqui, vai ali, mas não está bem. A pessoa que diz assim: hoje eu levantei com o pé esquerdo. Por quê? Eu não sei o que eu tenho, eu não estou bem. Mas se você está doente? Não. Algum problema financeiro? Não. Mas eu não estou bem. Sabe o que é isto? É a alma que está aí te mexendo contigo. Diz: você não vai buscar a Deus? Eu preciso de Deus. Você não precisa de nada. Você está bem, você tem saúde, você está contente, não está te faltando nada. Mas eu que estou aqui dentro de você, eu preciso da presença de Deus. Será que você não se lembra de mim? Então a pessoa passa o dia inteiro, irmãos, naquele humor tão desagradável, mas não é capaz de se voltar, dobrar os seus joelhos e dizer: ó minha alma, o que te falta? É a presença de Deus. Senhor Deus, vem com a tua presença. Minha alma está abatida, aproxima-te de mim, traz a alegria do teu espírito, que minha alma está triste. Quem faz isso, de repente, irmãos, a glória de Deus aparece. O coração parece que fica grande. A boca se enche de alegria e glorifica a Deus. Manifesta. Se tem o dom de línguas, fala em línguas. Se não tem, fica dando glória a Deus. Chora, ajoelhadinho ali, ajoelhadinho ali, quietinho, num canto, ninguém está vendo, mas está derramando ali a sua lágrima. Que é aflição? Não, agora é de alegria. Por quê? Porque o Senhor apareceu e iluminou a minha alma. A Irmandade percebeu isto já? Não acontece isto? Se não acontece é porque a alma está tranquila e está, de certa forma, dormindo, que não percebe a falta de Deus, não sente mais necessidade de que a presença de Deus esteja ali. Ele é alegre. Mas se isso está passando assim, é porque a esperança está murchando. Então quem ouve esta palavra aqui agora, presencialmente, ou quem ouve de outra maneira por este mundo afora, põe-te em comunhão agora e diga: Senhor, minha esperança não pode acabar, a minha fé não pode desvanecer, acrescente em minha fé, faz voltar a esperança na minha alma. O servo de Deus Davi fez uma comparação. Como o servo brama pela corrente das águas, o servo que ele dizia é um animal, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Mas será que isso passa conosco, irmãos? Quantas vezes que a nossa vida não vai bem, nós não estamos tranquilos, e tão pouco espiritualmente também não há vontade de orar, não se canta um louvor a Deus, o nosso ser espiritual está acomodado pela fragilidade que aconteceu em nossa vida espiritual, pelas fraquezas, pelos nossos defeitos, e nós vamos indo desta maneira. O Senhor está aí, mas não sente, e às vezes o Senhor precisa aumentar a prova. Davi também, irmãos, fez numa oração, ele estava sentindo-se muito bem, tranquilo, tudo normal, mas de repente a coisa ficou difícil para ele.
e ele precisou correr aos pés do Senhor e não encontrava o Senhor. Então, irmãos, ele escreveu: Senhor, eu estava bem, não precisava de nada, mas tu, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Eu estava andando numa planície tranquilo, de repente apareceu na minha frente uma subida tão íngreme, tão difícil, que eu não conseguia subir. Te procurei, mas o teu rosto estava virado para outro lado, e tu não me olhava para mim, tu não me ouvias, e por conta disso uma treva me cobriu, e eu esperava que tu viesses, porque a minha montanha ficou difícil, visto que eu não sentia necessidade de ti. Mas clamando a ti e suplicando, viraste o teu rosto para mim outra vez, e a tua luz brilhou sobre mim. Irmãos, quanto sofrimento nós temos neste mundo, não só pelas aflições que ocorrem na nossa vida terrena, mas quanta angústia e aflição permeia a nossa vida, estão em roda de nós. Nós não conseguimos sair, mas tão pouco olhamos e procuramos o Senhor. Não, às vezes nós estamos tranquilos, vou enfrentando, não, eu tenho que lutar, eu isso, eu aquilo, eu tenho saúde, eu vou batalhar, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Se torna autossuficiente, se torna, de certa maneira, não precisando mais do Senhor. Então o que o Senhor faz? Vira o rosto para lá e deixa a pessoa, uma hora ela vai sentir que o meu rosto não está olhando para ela, uma hora ela vai sentir que as trevas cobriram o seu viver. Então, irmãos, que faz o Senhor? Fazendo isso, a pessoa chega uma hora que não encontra mais recurso, vai aos pés do Senhor e clama. Então acontece esta exortação que Pedro fez, exortação à santidade: cingir os lombos do entendimento e ser sóbrio, ser atenciosos, ser buscador daquilo que é de Deus, voltar aos pés do Senhor. Senhor, não posso viver longe de ti, minha vida não está bem, mas a minha alma não te sente. Eu oro, não sinto nada, congrego, não sinto nada, canto, não sinto nada, toco, tampouco sinto prazer em tocar. Glória ao nome do Senhor. Mas está aqui a palavra desta manhã que nos desperta, irmãos: cingir os lombos do nosso entendimento. Entendamos nesta manhã que sem Deus em nós não podemos viver, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então Pedro exortava: como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porque ele disse que ele é santo e nós devemos ser também. E se vocês invocam ao Pai, ele, sem acepção de pessoas, ele julga cada um que a sua vida como ele vê, porque ele é juiz. Mas então, andemos em temor durante a nossa peregrinação. Temendo a Deus, irmãos, é respeitando, honrando e buscando misericórdia de Deus. E hoje veio aqui a palavra da misericórdia, do despertamento. Despertemo-nos agora. Provações desta vida terrena, dores e tantas coisas que nos invadem, podem ser amenizados pela presença de Deus em nós. Agora, irmãos, é muita ignorância do povo de Deus sofrer as agruras deste tempo presente e sem sentir o Senhor manifestar a virtude em si. Porque sem a força de Deus, o que é que nós vamos fazer diante das situações que estamos? O que podemos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos, com os caminhos que muitos tomam e nós não conseguimos, não é em nosso poder para reverter o caminhar de um filho que se desencaminha e sai por este mundo? O que é que podemos fazer? Que esperança temos? Isto está em Deus. E muitas vezes o Senhor até deixa a coisa correr, esperando que os pais voltem e digam: Senhor, não tenho recurso, minhas mãos não podem operar, minhas palavras não podem
podem resolver. Vem, Senhor, olhe pela minha casa, olhe pela minha descendência, olhe pela minha vida, socorre-me, Senhor. Deus está dando aqui a receita de encontrar misericórdia nesta manhã, irmã. E quem é que não precisa de misericórdia? Será que tem alguém aqui que possa dizer: eu não preciso, para mim está tudo bom? Olha que o Senhor faz forte a tua montanha e você depois se vê no escuro. Mas se você agora entender que está bom, pode ficar melhor se o Senhor se manifestar em ti agora. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, quando o Espírito de Deus se move em nós, nós sentimos alegria, nós glorificamos a Deus, nós cantamos com alegria, porque nossa esperança está nele, e ele está aqui que eu estou sentindo. A Irmandade está sentindo isto? Porventura está sentindo que o Espírito de Deus se move aí dentro? Então existe vida. Se existe vida, haja movimento na tua vida. Santo é o Senhor. Sirvamos a Deus, irmãos, com alegria, porque a esperança nossa não pode murchar, e ela não é esperança morta, ela é viva e vai acontecer. Para muitos vai acontecendo individualmente, chega o seu tempo, o Senhor leva, mas para outros, Deus é quem sabe, vai ser de forma coletiva, e o mundo demonstra que a volta do Senhor Jesus está mais perto do que se pode imaginar. Nossa esperança deve estar firme na volta do Filho de Deus. Deus seja louvado.